Bom, gente, vamos lá. Então, hoje eu vou apresentar aí, né, uma síntese, né, da tese do professor Sabatini, né, com o nome Desenvolvimento de Métodos, Processos e Sistemas Construtivos, que é a formulação e aplicação de uma metodologia. Então, a apresentação está separada nesses 4 tópicos. São uma introdução sobre a tese, qual é a estrutura da metodologia e as duas partes da metodologia, né, aprofundada, a parte da doutrina e a estratégia. Bom, então falando um pouco sobre o trabalho, né, o trabalho do Dr. Sabatini foi muito baseado num contexto, né, que desde a década de 70 e 80 e bem atual até os dias de hoje, né, mas o contexto da construção civil, o mercado ainda é um mercado com baixa produtividade, muito desperdício nas obras e comparado com outros setores com pouca adoção de tecnologias e aí indo para um âmbito mais acadêmico, falta a integração entre a parte de pesquisa, as indústrias e efetivamente a aplicação disso nos canteiros de obra. E aí com isso, qual foi a ideia, né, e o objetivo do professor Sabatini foi criar uma metodologia, né, na área de P&D, né, pesquisa e desenvolvimento, que possa dar suporte para criar inovações tecnológicas construtivas. Então, aprofundando quais são métodos, processos, sistemas que tragam um pouco da racionalização, né, para a construção e, consequentemente, além de outros benefícios, possam ampliar o desempenho das edificações. Então, outras palavras, né, então, o Sabatini quis transformar, né, a inovação em um processo mais sistêmico e não só da base, né, para transformar isso em um processo sistêmico e não só em algo improvisado ou uma solução isolada. E aí ele dividiu, né, a metodologia, né, aqui trouxe uma definição do que seria a metodologia, né, o conjunto de preceitos que estabelece uma orientação para um direcionamento e condução de uma dada investigação. E ele separou, né, a metodologia, né, para desenvolvimento em 2 níveis. Então tem o nível da doutrina, que basicamente é uma parte mais teórica, uma questão de princípios, e o nível da estratégia, referente principalmente aos planos de ação para desenvolvimento, né, dessa inovação. Então a primeira fase, que é a fase da doutrina, né, a primeira parte da metodologia é a base conceitual. O professor Sabatini aqui define como que é o modo de pensar, o desenvolvimento dessas novas tecnologias construtivas, que basicamente é uma filosofia de projeto. E essa filosofia ela é muito apoiada na busca pela racionalização construtiva de forma máxima, né? Aquilo que você pode otimizar, fazer mais com menos, eliminar desperdícios, isso tem tudo a ver com métodos construtivos que você possa industrializar, né? Trazer o máximo de fábrica pronto e colher vários benefícios de sustentabilidade, de produtividade e ele traz duas diretrizes principais, né? Que é a construtibilidade, né? Que é a facilidade para você fazer uma etapa de obra, né? Executar a obra propriamente dita. Então, você pensa no sistema, né? Traz o fornecedor, traz o sistema desde a fase de projeto, desenvolve, debate, e aí a parte da execução acaba se tornando um pouco mais fácil, né? Porque todos os players envolvidos já têm uma noção de como aquilo tem que ser feito, qual que é o passo a passo, pontos de atenção, relacionado também à segurança. E outra diretriz bem forte é a respeito de desempenho, né? Que é aquilo que garante que o produto final, né, seja uma residência, um galpão, um edifício, cumpra não só com as suas funções técnicas, mas também de conforto e bem-estar ao longo do tempo, né?
E ainda numa época que não existia nem a norma de desempenho, né, que foi criada um bom tempo depois. E aí, junto nessas diretrizes, formam o que ele chama de metodologia racional de inovação, e cada decisão do projeto, né, é orientada para a eficiência e a qualidade real da construção. Então, tem esse objetivo, né, que é gerar soluções técnicas, econômicas e socialmente válidas. Então, essa é a fase da doutrina. Passando o nível de doutrina, vai para o nível da estratégia, que basicamente são os planos de ação e os ciclos de desenvolvimento. Então sai um pouco de todas as discussões e vai para a parte prática. Esse nível ele é separado em 3 etapas. O processo começa com a fase de concepção. Então a fase de concepção é ainda de muito debate, estudos iniciais, define-se de forma mais concreta os objetivos daquela inovação e cria-se, né, também qual que é o problema que aquela inovação surge para mitigar, né? E também a criação conceitual do método desse processo construtivo. Depois vem a etapa de verificação, onde já se começa a fazer produções experimentais daquela inovação, daquele novo método executivo, e também a construção de protótipos, então ensaios, realmente erros e acertos, melhorias, para enfim chegar na na etapa de descrição e comercialização, que é quando se consolida essa inovação, consolidada, faz toda a documentação e realmente ela é preparada para ser aplicada em escala real e a mercado, ser difundida nas empresas.